Boa noite, viventes do Cerrado. Aqui é Marco Aurélio Jacob e começa agora mais um Terço Ambiental Gazeta do Cerrado. O tema de hoje é um tema muito interessante porque ele trata da sociedade civil organizada e, na verdade, institucionalizada, ou seja, as empresas que fazem projetos e trabalhos ambientais ou socioambientais. O tema de hoje é projetos socioambientais institucionais. Então, as empresas, e hoje tem se falado muito da responsabilidade socioambiental. O que é isso? É quando a empresa se preocupa com o entorno, quando se preocupa tanto com as questões sociais que afetam o dia a dia do meio ambiente, tanto as questões sociais como a capacidade de renda, ou de gestão, ou de autonomia das pessoas, ou da formação própria delas, e também quanto os aspectos ambientais, na qual as empresas também se preocupam com o meio ambiente e com o entorno para que toda essa forma de interação com a sociedade ou de prestação de serviço com a sociedade também possa haver uma retribuição. Nós temos aqui as instituições que fazem um trabalho bacana e uma professora da Universidade Federal do Paraná, a do Tocantins, que também faz um trabalho bem bacana e orienta e trabalha interdisciplinariamente com vários cursos, né, com vários projetos, a questão também ambiental e a questão socioambiental. A gente vai convidar as pessoas aqui para poder participar. Eles já solicitaram aqui. Convidar. E o Alex também. Olá. Olá, sejam bem-vindos. Olá, Marco, boa noite. Maravilha, boa noite. Boa noite, Marco, boa noite. Então, eu estou aqui com o Leandro Fernandes, aí de camisa preta da Energisa. Ele é formado em Ciências Contábeis, com MBA em Gestão Ambiental e com experiência na Energisa do Mato Grosso, Tocantins, onde hoje é gerente de gestão e projetos e vem fazendo vários projetos ultimamente, né? Seja bem-vindo, Leandro. Obrigado, Marco, pela oportunidade de receber a gente. Estamos aqui para falar um pouco dos nossos projetos. Maravilha. Nós temos também a doutora Suiene Rocha, que é doutora em Biodiversidade e Biotecnologia. Ela é mestre em Ciências do Ambiente, é professora adjunta no Corpo de Direito da UFT, professora permanente no programa de pós-graduação em Administração Pública, coordenadora do Grupo de Pesquisa CNPq Políticas Públicas Ambientais e Sustentabilidade e do Grupo de Extensão Direitos, Meio Ambiente e Sociedade e Diálogos Interdisciplinares. Seja bem-vinda, professora. Obrigada, Marco. Obrigada pelo convite. Uma satisfação estar aqui com vocês. Maravilha. E também o Alex Veras, que é analista do Sebrae, formado em Administração de Empresas, com MBA em Liderança e Formação de Gestores, coordenador de Turismo Sustentável, Internacionalização, Conexões Corporativas e Competitividade Setorial. Seja bem-vindo, Alex. Obrigado. Para nós é uma honra e uma satisfação muito grande estar aqui com vocês. Maravilha, a honra é toda nossa. Um time de feras aqui hoje no Terço Ambiental, muito bom. Pessoal, alguém está com um chiado aí, parece que o som do computador está junto com o celular, se puder dar uma tentada nisso, para a gente ficar com um som mais limpo, gente. Tá? Então, eu gostaria que, assim, a gente foi provocado, esses dias a Gazeta do Cerrado teve lá no quilombo do Prata, no meio do Jalapão, né, território do Jalapão, e a gente teve ciência de um projeto, e a gente até fez uma matéria, uma videoreportagem sobre esse projeto, que é Energia para Crescer. É por isso que a gente, inclusive, convidou o Leandro, foi um dos idealizadores desse projeto. É isso, Leandro? Eu gostaria que você desse um exemplo para que as pessoas pudessem entender palpável, né, de uma forma palpável, esse projeto, para que a gente pudesse iniciar o programa a partir desse projeto, né, que foi realizado em conjunto com a comunidade quilombola lá. O Leandro parece que saiu. Saiu. Assim Saiu, que você né? começou. Saiu. Deve estar voltando. Ótimo. Aí, voltou. Voltou? Tudo certo? Eu ouvi bem, Marco. Você ouviu? Ouvi sim. Maravilha. Então, para que a gente pudesse dar um exemplo palpável, depois a professora vem
com o aspecto mais teórico desses projetos, né? E depois ela fala também dos outros projetos que eu acabei vendo também, os podcasts que foram desenvolvidos lá, foi muito bacana, né? Então, Leandro, se você puder falar para a gente sobre esse projeto Energia para Crescer e por que a Energisa se preocupa e fez um projeto nesse sentido, né? Claro. O projeto Energia para Crescer, ele nasceu de uma parceria com o Sebrae, né? O Alexei, representando o Sebrae, ele começou essa parceria junto com a gente aí do desenvolvimento desse projeto. E é um projeto que visa desenvolvimento de 3 comunidades quilombolas do Jalapão, né? A comunidade do Mumbuca, a comunidade do Prata e a comunidade do Rio Novo. A Energisa, desde 2020 para cá, ela vem atuando muito, né, nessa frente socioambiental, porque a gente entende que a gente tem que ir além de distribuir energia, né? A gente tem que contribuir, nós, colaboradores que somos daqui do Tocantins, contribuir para essa comunidade onde a gente atua, né? Onde a gente está. Então, o projeto Energia para Crescer tem esse sentido de contribuir para o desenvolvimento da sociedade. Então, desde 2021, nós estamos com algumas ações nessas comunidades, várias etapas do projeto já foram entregues, né? Então, e é um projeto que vai até 2023. A gente já fez vários eventos lá, desde resgate à cultura, como, por exemplo, resgatando a questão da festa da colheita do capim dourado, a festa da rapadura lá no Prata, né? E ainda outras ações, como identificação ali das comunidades, a questão do empreendedorismo, a questão das hortas comunitárias, né? Então, que está em andamento ainda. Então, assim, tem várias etapas do projeto, o projeto é bem legal, e é uma parceria aí que a gente vê que está dando certo com o Sebrae, e a gente está muito feliz de desenvolver esse projeto lá no Jalapão. Maravilha. Alex, eu gostaria que você complementasse. É uma das diretrizes do Sebrae trabalhar com projetos socioambientais, ou ele fica só nessa parte do cunho empresarial, de ajudar as empresas a se desenvolverem? Bom, as duas coisas, né? Na realidade, elas se complementam. E a nossa preocupação do Sebrae, além de ser, né, uma instituição que promove desenvolvimento para todo o Estado, linkado aí aos pequenos negócios, tem essa grande preocupação de deixar um legado, né, que exprima de fato o estímulo ao empreendedorismo, mas que a gente consiga fazer esse resgate daquilo que são os territórios, as suas vocações e as suas potencialidades na sua região. Energia para Crescer nasceu de tudo isso, né, da iminência de que a gente pudesse transformar a região turística em Cantos do Jalapão, não só do ponto de vista turístico, mas que ela também pudesse falar na história das pessoas que vivem naquele território. As comunidades quilombolas é quem vivem lá de fato, é quem são proprietárias, detentoras, né, daquele território, e nada melhor do que trabalhar essas comunidades da melhor maneira possível para que a gente possa promover desenvolvimento, gerar renda para essas comunidades. E de pronto a Energisa, né, junto conosco aí está nesse trabalho. A gente trabalhou toda a metodologia desse projeto perante as ODS, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. A gente atende 5 ODS dentro desse projeto, na iminência de que a gente possa fazer todo esse resgate, que a gente tem, de fato, o pacto com a Agenda 2030, né, com a sustentabilidade, de fato, na iminência de transformar esses territórios. E aí, nós elencamos 4 eixos prioritários, e um desses eixos é o turismo sustentável, porque a grande vocação daquele território não tem como ser diferente, né? Um outro eixo, um outro pilar é a educação empreendedora, para que nós já comecemos a trabalhar os nossos jovens, as nossas crianças, na iminência de fazer com que elas possam ficar naquele território e percebam as oportunidades que o Jalapão tem e que elas podem, de fato, captar, estimular o empreendedorismo e no futuro ser dono dos seus negócios, né? Seja atrativo, seja um guia no futuro, um guia mirim, um guia turístico, enfim. A gente quer trabalhar e trazer esse banco de oportunidades para eles, né? Um outro eixo é o desenvolvimento territorial, porque a gente desenvolve toda a base, a gente não consegue desenvolver território nenhum sem trabalhar o poder público, sem trabalhar a sociedade, sem trabalhar de fato os empresários que vivem dentro daquele contexto, para que a gente consiga dar uma dinâmica diferente e gerar um ambiente de negócio, né, à luz daquilo que de fato essas comunidades precisam, né? E o último eixo, que é a sustentabilidade. É o nosso mote, né? É a nossa grande entrega, é o grande legado
que nós, enquanto Sebrae, a Energisa, quer deixar para aquele lugar. Então, grandes transformações já estão sendo geradas, nós já fizemos todo um trabalho de diagnóstico para entender, de fato, a essência, a dificuldade, a necessidade dessas comunidades. Já fizemos grandes entregas aí que o Leandro muito bem trouxe. Se vocês forem hoje, como vocês tiveram, né, a oportunidade de conhecer essas comunidades, elas estão todas identificadas enquanto comunidade, enquanto pequenos negócios dentro dessa comunidade, para que as pessoas possam enxergar tudo isso. E o que a gente quer entregar no final são produtos turísticos devidamente formatados. Nós vamos entregar isso para as agências de turismo, que hoje são quem traz, de fato, o turismo para o nosso estado, o turista para o nosso estado, para que eles possam conhecer, né, a essência dessas comunidades, a sua cultura, seu sabor, as cores, enfim, entender de fato a essência do que é o Jalapão e que a gente possa exprimir da melhor maneira possível o que há de tão bonito dentro desse território, dentro de toda a imensidão do que é o Tocantins, né? Grande parte, um grande pedaço da nossa população são comunidades quilombolas. Então a gente está iniciando um projeto, mas na iminência de que ele possa se tornar um grande projeto estadual e que a gente consiga abraçar todas as comunidades quilombolas do nosso estado. Maravilha. Professora, eu gostaria que a senhora desse um conceito, que a gente viu agora, um exemplo prático, e eu gosto de trabalhar com a parte prática, né? Então, a gente viu ali o Esse Energia para Crescer, a parceria da Energisa com o Sebrae, que está promovendo um desenvolvimento sustentável, também ambiental, dentro de uma comunidade quilombola, de 3 comunidades quilombolas. Ótimo, isso é perfeito. Agora, qual que seria a definição de um projeto socioambiental em si e qual que é a função dele na sociedade nossa? Tudo bom? Boa noite para todos. É um prazer. Assim, olhando pelo viés teórico, né, a gente tem que pensar que uma boa perspectiva de gestão sustentável, ela tem que estar associada a 3 tripés: o econômico, o social e o ambiental, né? Você não tem como fazer uma discussão para chegar ao ambiental dissociando esses elementos, né? O tripé da sustentabilidade, né, de uma construção teórica que a gente vem aí desde a década de 70, nós estamos hoje, esse ano, completando os 50 anos de Estocolmo, né? Vamos para essa discussão de cidades sustentáveis na Rio+30 agora, né? Ela está sempre permeada e crescendo e evoluindo nessas concepções e nessas estruturações teóricas dessa relação entre a convergência do econômico, do social e do ambiental. Por quê? Porque a gente não adianta a gente querer idealizar aquela coisa de fechar a natureza e não acessar. Por quê? Porque nós precisamos compreender que, né, como acessar, eu falo que a relação ela nós vamos utilizar, mas é o como, né? Para que ela também possa se manter lá, para continuar o tal de perpetuar para as gerações futuras, né? É esse olhar que nós precisamos ter para conservação, manutenção, manejo e uso dos recursos ambientais, associando com isso a perspectiva econômica para chegar a quem? Ao humano e a um número maior, não a um grupo privilegiado de indivíduos, né? E aí a gente vai de encontro com a Agenda 2030, que vem tentando fazer o quê? A mitigação de desigualdades e desses poços de educação de qualidade, acesso à ciência e tecnologia, água, a manutenção dos recursos marinhos, manutenção dos recursos terrestres. E aí você, então, dentro dessas muitas metas que são traçadas, você convergir criando, né? Se a gente vai para a área da empresa, uma relação de governança que vai desembocar num processo de gestão. E aí esse processo de retroalimentação entre governança e gestão e a avaliação constante desses projetos e planos que são desenvolvidos, com foco nesse socioambiental. Maravilha, mas o que a gente percebe é que apenas as grandes empresas que têm essa capacidade de fazer. Você acha que isso fica restrito às grandes empresas ou às pequenas empresas ou até um microempreendedor individual poderia também trabalhar dentro desse quesito
da responsabilidade? Ou quais seriam aqueles pequenos atos que as pessoas mesmo poderiam trabalhar até como indivíduos? Ou você acha que isso só é possível mesmo com empresas que têm orçamento, que têm um departamento, que consigam se organizar e fazer projetos? Eu penso que a gente está discutindo aqui uma ruptura cultural, uma ruptura de olhar. E quando a gente fala numa cultura estabelecida, onde muitas das vezes a gente tem um discurso de que o ambiental é caro, fazer ações ambientais é caro. Eu já estou lucrando assim, já está bom assim, a gente já está conseguindo uma ação pontual. Vou dar um exemplo daquilo que eu sempre bato na tecla. Não todo mundo aqui usa copo, usa a canequinha amiga. A canequinha amiga é um ponto. Mas não adianta você ter a canequinha amiga e você botar um monte de coletorzinho de lixo seletivo se no final da semana passa, junta tudo e vai para o mesmo lugar. Então, o que a gente precisa e o que a gente está vendo é um processo de amadurecimento, tanto das grandes quanto das pequenas e das médias. No que tange as micro e pequenas empresas, eu penso que essa parceria, Sebrae, universidade e diversos curso de engenharia ambiental, de contabilidade, de administração, de direito, para levar essa formação e essa nova visão da gestão socioambiental para dentro daquele espaço. Porque nós podemos, em pequenos pontos, fazer parcerias com coletores para fazer esse transporte correto, fazer diagnóstico de dispersão, de uso de energia, de uso de água, e isso versar no quê? Dinheiro. Eu falo que uma das coisas muito boas para a gente pegar um empresário pelo pé ou pelo bolso, faz um diagnóstico e mostra para ele que se ele fizer aquilo, ele economiza em tanto. E ele ainda é ambientalmente correto. Olha, você pegou no coração. Mas para isso você precisa de equipes interdisciplinares trabalhando, falando, né? Buscando essa construção desse caminho. Porque não adianta somente é um conjunto, porque a visão é muito plana, é muito ampla. Se a gente for pensar nos diversos eixos de compra, infraestrutura, ambiente de trabalho, resíduos, água, energia, então você precisa ter essa mentalidade. E ter a parceria da universidade, do Sebrae, de grandes empresas apoiando esse pequeno empreendedor, faz toda a diferença, principalmente porque ele pode começar diferente. Ele não precisa começar já com o vício da cultura que nós temos. Maravilha, esse é o caminho, Alex. O Sebrae também estimula isso já com esses porque tem portas abertas, que é o primeiro empresa, né? E Sim. essas que curso já desde a formação. Sim, sim. Tá falhando um pouco, não sei se é a sua conexão, mas vocês conseguem me ouvir, né? Eu consigo. Você ouviu minha pergunta? Quer que eu repita? Por favor. Eu quero saber se o Sebrae, já nos cursos deles, já começa a trazer e a imprimir essa responsabilidade socioambiental já para as empresas de informação. Perfeitamente. É uma das nossas preocupações. O Sebrae, ele tem uma participação direta com a Agenda 2030, como a professora muito bem colocou aqui. Nós temos uma preocupação muito grande em entregar valor nesse sentido, que as pessoas possam acessar o conhecimento da melhor maneira possível, para que elas consigam elevar o seu processo de forma consciente. De fato, a gente não consegue desenvolver nada dessa maneira socioambiental sem trazer, né, a ampliação dos 3 tripés e o conhecimento de todo esse processo. Então, toda a nossa capacitação, a nossa forma de atuação é linkada a isso, né? O Sebrae tem uma preocupação muito grande com a atuação desses 3 tripés dentro do processo socioeconômico. E isso também faz parte dentro da nossa gestão enquanto Sebrae. Então, isso parte do comportamento de cada colaborador dentro da nossa instituição. A gente consegue, de fato, desenvolver tudo isso a partir do momento em que as pessoas se conscientizam da importância desse processo e comportamentalmente conseguem desenvolver todo esse processo. Então, nosso trabalho é, sim, linkado a todo esse trabalho. A metodologia que nós estamos trabalhando
dentro desse projeto Energia para Crescer é multidisciplinar, e eu ouso dizer para você que, independente do porte de empresa, pode ser ele MEI, pode ser ele ME, EPP, média ou grande empresa, ele consegue sim se comportar e gerar comportamento empresarial que vá ao encontro daquilo que é socioeconômico, sim, e não é nada tão caro e dispendioso, né? E aí por isso que existe o Sebrae, porque o Sebrae tem todo um rol de soluções subsidiado para o empresário, para que ele possa se desenvolver, qualificar e equalizar a sua atuação em detrimento daquilo que hoje é o grande emblema e que essas empresas precisam estar sintonizadas. Então, o Sebrae existe para isso, né? Eu costumo dizer, por onde eu passo, busquem ao máximo o Sebrae. Aquilo que o Sebrae não consegue desenvolver, a gente corre atrás de parcerias. Universidades são muito bem-vindas, o UFT faz parte do nosso conselho, está junto conosco, as instituições bancárias, Sistema S, enfim, na iminência de construir um ambiente de negócio que possa gerar, né, produtividade para essas empresas. O que elas querem é isso. Obviamente que depois de todo esse processo pandêmico, e que a gente já está vivendo de certa forma, as empresas são muito mais sensíveis nesse sentido, de contribuir de alguma forma para a sociedade, de contribuir também de alguma forma para os seus negócios, né? Para que eles possam, de fato, ser empresas mais socioambientalmente corretas, mais sustentáveis e que possam gerar o melhor valor possível em detrimento da experiência que essas empresas vão gerar para o seu cliente, seja ele com oferta de produto ou serviço. Maravilha. Leandro, eu gostaria que você falasse um pouco, porque eu sei que a Energisa tem muitos processos também, né? E tem metodologias e tem todo um sistema de uma grande empresa, estilo as empresas multinacionais, né? Dentro da Energisa, além desses projetos socioambientais, vocês também têm processos internos, né, desde o uso da caneca, por exemplo, alguma questão sustentável dentro da Energisa? Sim, sim. Deixa eu só aproveitar antes e fechar um pouco essa discussão com a professora, com o Alex. A Energisa, assim, a gente pensa que mesmo a empresa de grande porte, ela não vai conseguir fazer grandes transformações sozinha, né? E um exemplo disso é essa parceria aqui que a gente fez com o Sebrae no Energia para Crescer, e que a gente utilizou aí toda a expertise do Sebrae para levar empreendedorismo, né, para aumentar o nosso leque de ações que podem ser levadas para as comunidades. Então, a gente entende que mesmo as grandes como as pequenas, o caminho são as parcerias, tá? As parcerias, elas são, assim, fundamentais para que a gente cada vez mais possa atingir um volume maior de ações, um volume maior das comunidades onde a gente quer desenvolver. Então, queria frisar esse ponto aí das parcerias que são importantes. Em relação aos processos da Energisa, sim, nós temos todos uma governança sobre sustentabilidade, né? Temos uma área corporativa, temos um comitê implementado dentro da Energisa Tocantins que discute sobre o tema sustentabilidade, sobre o tema ESG, e temos várias ações, parcerias, por exemplo, com o Corpo de Bombeiros no Comitê do Fogo. A gente, nesse período quente que se aproxima, né, a gente tem muitas situações aí de queimadas, o Tocantins sofre muito com isso. Então, a gente investe muito nessa parceria no Comitê do Fogo, junto com o Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e outras entidades. Temos ações simples que a própria professora citou, como a retirada dos copos descartáveis, né, de circulação de dentro da empresa. Temos a coleta seletiva do lixo, ações de voluntariados, né, como, por exemplo, o ano passado a gente fez uma ação junto com o Corpo de Bombeiros também e com outras instituições de limpeza no entorno do Lago de Palmas. Foram recolhidos mais de 1 tonelada de lixos de dentro do lago e do entorno do lago, né? Então, assim, são ações que a gente entende que podem contribuir aí para um planeta melhor, para um local melhor onde a gente vive, né? Nós aqui, palmenses, aqui, que gostamos de frequentar o lago. Então, assim, são ações que a gente tem direcionado nossos esforços aqui na Energisa, tá? Ótimo. Porque eu sinto falta, por exemplo, vocês falaram dessa questão da coleta seletiva.
mas a Prefeitura de Palmas aqui, acho que nenhum município do estado do Tocantins ainda tem um sistema de coleta seletiva formalizado e institucionalizado pelo governo, né? Pelos governos municipais, que seria o responsável por isso. Como é que fica essa proposta, né? Porque você bem falou, Leandro, não depende só da empresa querer fazer, né? Porque aqui a gente tem as iniciativas, tem aqui até pessoas que organizam. A gente até entrevistou aqui a Eliane Toktrop, que ela faz a coleta seletiva nas quadras, ajuda a estimular a coleta seletiva dentro de prédios para que empresas particulares de separação de lixo e reciclagem possam fazer essa coleta. Mas eu vim de uma cidade, Curitiba, que tinha isso os dias, né, certos da coleta de lixo, que não era lixo, a gente chamava lá. Em vez de falar de resíduo, a gente, né, falava o próprio lixo, que não é lixo normal, né, que não é o lixo úmido, que não é o lixo que vai para o aterro sanitário e que vai isso. Como é que você vê, professora, que você também é do direito, né? Professor, como é que você vê essa falta de estar alinhado, né, o governo com essas questões ambientais necessárias, né? Por que a gente está tão atrasado ainda nisso, professora? Eita! A Política Nacional de Resíduos Sólidos é uma política, eu acho que, eu entendo, eu tenho certeza que de todas as políticas ambientais, ela é a mais desafiadora de todas que nós temos. Porque ela traz, ela foi a política que trouxe a corresponsabilidade no seu texto. Ela disse, olha, não é só o setor público, é a sociedade, é a empresa, é o lixo da sua casa que passa a ser responsabilidade sua. E ela trouxe uma gama muito grande de mudanças e que não foram cumpridas no tempo hábil. Nós estamos aí na prorrogação da prorrogação da prorrogação. Recentemente, eu tive, professora, na Conferência Nacional de Meio Ambiente como delegado aqui do Tocantins, enquanto empresário, na época que eu fazia uma empresa socioambiental também. E fiquei impressionado lá com o nível de organização dos... Só uma parte aqui, desculpe, professor. Vontade. O nível de organização das associações de catadores desses carrinheiros, né? Que no Paraná a gente chamava lá de agente ambiental de coleta seletiva. Mas são esse povo que passa na rua, aqui no Tocantins, na rua, ninguém aguenta o sol, eles passam de caminhonetinha, né, tal, eles se organizaram melhor, né? Mas normalmente nas cidades do resto do Brasil você vê, é o carrinheiro mesmo, que vai fazendo, a gente chama de fio dental, né, no lixo e separando a coleta, ou pegando aquilo que pode ser reaproveitado, móveis velhos, pedaços de ferro, né? E eles propuseram na Conferência Nacional de Meio Ambiente que eles se responsabilizassem pela coleta seletiva dos municípios e só precisaria da homologação. Por que você acha que isso não deu certo? Já continuando o teu raciocínio, professora. Porque não é tão simples assim. Porque você precisa de um cuidado com o resíduo na residência, você precisa de um cuidado, um separo do resíduo na empresa, porque senão você também gera para o outro gera para o resíduo, em alguns momentos, a inviabilidade do uso e uma sobrecarga para o outro. É a corresponsabilidade. Cada um fazendo a sua parte. Entendeu? Porque não adianta você virar para assim, então, ele vai coletar e vai pegar, tá? Ele vai coletar e vai pegar e vai fazer o quê? Se até há pouco tempo, por exemplo, vidro que é 100% reciclável, aqui no Tocantins não tinha para onde mandar. Você conversava com ele e falava, não adianta, eu não tenho como. Mas vidro, não tem. Não tenho para onde mandar. Então a senhora não precisa separar, porque não vai fazer diferença. Isso é recente. Entendeu? A gente tem um valor agregado no alumínio. Todo mundo só vê as latinhas. Por quê? Porque tem o econômico que fala. O papel não tem o mesmo valor de mercado, né? A PET não tem o mesmo valor de mercado. O vidro não tem o mesmo valor de mercado. E nós estamos falando de coisas singulares, porque hoje um dos maiores problemas de resíduos que nós temos são os eletrônicos, altamente contaminantes, descartados de forma aleatória no sistema, de forma global. Em alguns pontos nós temos a coisa mais organizada, mas estruturalmente nós temos um problema muito sério com o descarte de eletrônicos. As fábricas de desconstrução tá em São Paulo. Em São Paulo. Manda para lá. Qual o tanto que você vai ter que mandar para lá?
a fábrica de desfabricação de eletrônico, para ela separar os componentes, para ela mandar para os lugares certos. Então, isso tem que ser, no meu olhar, uma maturidade governamental, uma maturidade empresarial e social. E aí eu vou fazer um exemplo de uma atividade que a gente fez na faculdade, você estava falando dos projetos que a gente tem, que eu gosto muito de trabalhar, porque eu gosto de trabalhar com criança. Apesar de estar na universidade, a minha veia ambiental, a gente vai para fora da universidade para lidar com a criança. A gente trabalha com chão de sala mesmo, né? E num dos trabalhos que a gente fez sobre resíduos, e eu quero pontuar isso aqui, a gente fez o tempo das coisas. A gente não tem a percepção do tempo, porque o lixo, ele deixa de ser um problema na hora que ele desaparece da porta da minha casa. Eu falo que o lixo é mágico. Você bota na porta de casa, ele sumiu. O problema foi junto, ele desapareceu. Ele não está mais nos meus olhos, né? E nisso, eu falo da criança porque eu acredito na perspectiva de mudar a visão e formar um indivíduo crítico, reflexivo, nesses indivíduos a partir da educação ambiental. Nós construímos um aquário de 1,5 metro de vidro. 2/3 dele era separado, a gente botou água e do outro lado nós montamos com as crianças os extratos da terra do Tocantins e eles botaram os lixos ali dentro. Na água botamos pilha, botamos bateria, botamos de propósito, papel, latinha, botamos tudo em volta. Isso ficou 6 meses na escola. Porque o tempo da criança é um outro tempo. Quando ele saiu de férias que ele voltou, no primeiro dia de aula a gente estava lá. Ele tomou um susto, ele não sumiu nada. Professora, não sumiu nada, tá tudo aqui. A gente saiu de férias. Aí nós fomos trabalhar com a perspectiva do tempo que as coisas levam para sumir da natureza. Então, quando você joga o papel de balinha, a latinha, quanto tempo? E aí nós fomos trabalhar o tempo das coisas na natureza. Porque é isso. Quando a gente joga a latinha que ela vai para o lago, ninguém está vendo. Se eu joguei que contaminou o chão, ninguém viu. Mas na hora que você mostra isso e você traz uma reflexão na linguagem da criança, de uma forma que ela compreenda, isso bate nela de uma forma diferente. E ela vai para um lugar olha, a água ficou horrível. Deu bolor, porque a gente botou papel, aí a gente tampou, vedou para não dar nada, né? Aí furamos para fazer a troca de oxigênio, mas deu bolor, a pilha estourou. Quando a senhora falou, eu quero água, eu falei, vamos pegar aquela ali. Não, aquela tá suja. Eu falei, mas por que aquela ali tá suja? O que você acha? Para onde você acha que vai a sua latinha, o seu papel, a sua pilha que você joga fora? Ela vai sujar o quê? É isso que acontece em grande escala quando nós todos nos comportamos dessa maneira. Entendi. Então, esse projeto, Leandro, vamos voltar para esse projeto, porque assim, ela está falando da sensibilização. Esse projeto Energia para Crescer também trabalha com a sensibilização, né? Tanto da questão disso, depois, Alex, você complementa, tá? Ele também trabalha com a sensibilização da nova geração de empreendedores e da sustentabilidade, né? Para a comunidade não depender de doação, ou só do turista, ou só disso, que ela possa aprender a trabalhar com fornecimento de alimentos, ou se não fornece, o que ela pode ter, porque eu tive lá, e uma engenheira de alimentos que estava indicada pelo Sebrae, uma consultora do Sebrae, ela ajudou a fazer um cardápio para uma lanchonete para os turistas, restaurantes, de acordo com os ingredientes que tinham na região, né? Eu percebo que isso já é um processo de sustentabilidade para ficar um pouco mais independente, já que é longe. Esse também é um dos papéis do projeto, Leandro? Sim. Essa é uma das entregas do projeto, né? A comunidade do Prata é uma comunidade, por exemplo, que produz muito. Produz rapadura, produz café, produz vários produtos ali que podem ser comerciados, né? E aí o projeto, uma das etapas do projeto, ela visa ajudar esses empreendedores, né, da comunidade, até na diversificação de seus produtos, na identificação de seus produtos, para que eles possam, através da sua mão de obra ali, vender mais, oferecer produtos diversificados para o turista, né?
e aí ajudar ali na questão da renda dessas comunidades, né? Então, o projeto tem, sim, não só antes dos grandes eventos, como foi a Festa da Rapadura, mas a gente vai ter vários momentos que nós vamos trabalhar isso, né? Desde receber bem o turista que vem hospedar, de cuidar da cama e café da sua hospedagem, oferecer uma alimentação, mesmo com os produtos ali da região, uma alimentação diversificada, com um valor agregado, né, que são os produtos de origem que são produzidos mesmo por essas comunidades. Então, o projeto tem muito disso sim, tá? Maravilha. E dentro desse Alex, assim, a professora falou da questão do lixo também, né? Porque assim, você chegar no ambiente turístico e você ver o processo de lixo, a equipe lá espalhando, isso também é uma das preocupações do projeto também, Com toda certeza. Magnífico tudo que a professora trouxe. E eu trago para vocês uma grande preocupação nossa, inclusive eu falo aqui enquanto Sebrae, enquanto Energisa, né, Leandro? É lixo. Lixo é um grande problema lá. E quando eu falo que quando você quer desenvolver um território, você tem que envolver a sociedade, as empresas e o governo que ali está, é trazer a autorresponsabilidade para todos eles. Então, quando a gente pensou esse projeto, a gente pensou ele como um projeto de atração de novos investimentos. Então, hoje nós estamos enquanto Sebrae Energisa, mas dentro da percepção daquilo que a gente vem identificado enquanto necessidade e dificuldade desse território, nós estamos trazendo outros entes para dentro desse projeto. Então, nós já estamos conversando, inclusive, com outras instituições e conversando também com o poder público municipal e estadual, o que a gente vai fazer com o lixo que é gerado no Jalapão, por exemplo, né? Os turistas que passam por lá, como é que está sendo feita a gestão, o descarte desse lixo, né? Para que aquilo se torne algo sustentável de fato. Então, existe toda essa preocupação. Nós vamos iniciar agora, em agosto, por exemplo, trabalhar aí os nossos futuros empreendedores, né? Nós vamos iniciar agora o processo de formação para a educação empreendedora com toda a classe municipal, e aí nós vamos envolver não só as comunidades quilombolas em si, mas também os municípios, né? Para que a gente tenha uma ampliação maior, porque educação a gente tem que trabalhar o todo. Então, na ideia de nós formarmos estes professores e que eles possam trazer para dentro da sala de aula o desenvolver de todo esse trabalho, mas trazendo a eles aquilo que é problema e discutindo com eles quais são as possíveis soluções, né? Então, isso é sim para nós hoje, esse projeto é um projeto referência do Tocantins, é um projeto inovador, porque há essa preocupação. Ele nasceu dentro de um processo pandêmico, né? As primeiras discussões, né, Leandro, que nós tivemos ainda foi lá em 2019, no meio da pandemia, todo mundo home office, mas nós preocupados em gerar valor para essas comunidades, profissionalizar, qualificar, mas, acima de tudo, conscientizar as pessoas que vivem nesse lugar. Né? Aquele território Jalapão, que hoje é a menina dos olhos, é o grande emblema do Tocantins quando se fala de turismo, ele tem que ser um lugar devidamente ordenado, sustentável, ambientalmente correto, e óbvio, isso não é um processo assim do dia para a noite, mas o start inicial já foi dado e a gente já está começando a discutir tudo isso. Por isso que vocês percebem o Sebrae discutindo com um pequeno negócio, o Sebrae, por vezes, está discutindo lá com o poder público, seja ele municipal, em instância federal ou de governo, para que a gente possa pensar políticas públicas para desenvolver o ambiente em que os pequenos estão inseridos, para que eles possam estar dentro desse processo da maneira mais favorável possível, né? Então, assim, eu deixo até um convite, né, para as pessoas que estão nos assistindo ou de instituições que possam estar junto conosco, que possam estar junto conosco dentro desse projeto, dentro dessa perspectiva, entendendo aquilo que hoje é algo que a gente precisa cuidar e zelar, né, e transformar tudo isso. E aí eu trago um número bem legal para vocês, ó, para vocês terem noção, dentro dessas 3 comunidades, no estudo que nós fizemos, 80%, né, Leandro, se não me falha a memória, dos chefes de família destes lugares são mulheres. Isso. São mulheres. E aí a gente começa a preocupar o seguinte, a gente precisa trabalhar o empoderamento feminino com essas mulheres, a gente precisa trabalhar os filhos dessas mulheres, a família dessas mulheres, fazer com que elas entendam que o que existe lá, na comunidade delas, é rentável sim, gera lucro sim, mas acima de tudo isso tem que estar devidamente no viés
sustentável, ambientalmente correto, da maneira correta para que aquilo não se acabe, né? A gente não quer que aquilo se acabe, mas que ele seja promovido cada vez mais. Nós tínhamos até pouco tempo atrás, se não me falha a memória, apenas 2 agências que operam no Jalapão com turismo de base comunitária. Ou seja, agências que levam turistas para conhecer a vida das comunidades quilombolas que por ali estão, que por ali vivem, né? E nós temos mais, quase, não me falha a memória, quase 300 hoje que operam no Jalapão, né? Estou até vendo um comentário aqui do Jalapão Expedições, que é uma das pessoas que trabalha tudo isso, né? Mas tem a tendência de trazer para ele aquilo que é a essência, o coração do território. São as pessoas que vivem lá, né? Graças a Deus a gente é beneficiado do ponto de vista do atrativo turístico. O Jalapão é lindo. Mesmo com todas as mazelas que a gente sabe que tem, a dificuldade de acesso, de infraestrutura, de conscientização das pessoas, você imagina conscientizar aquela comunidade quilombola de que precisa mudar para que aquilo continue de maneira correta, sustentável. Então, assim, tem todo um trabalho, um projeto, uma preocupação por trás. Então, assim, é uma sementinha que o Sebrae Energisa está plantando, que está gerando um resultado fantástico. Se vocês conversarem hoje lá com a doutora, lá no Mombuca, por exemplo, é lindo de ver a preocupação dela com todos estes detalhes e trazendo para a comunidade a consciência de tudo isso. Então, a gente começa disso. Quando eu trabalho o comportamento, trago a eles a autorresponsabilidade deles nesse processo. A professora foi muito feliz em trazer isso aqui na nossa live, na nossa conversa, porque se não começar de cada um de nós enquanto pessoa, e eu brinco, falo assim, enquanto CPF de fato, a gente não vai conseguir gerar mudança alguma. Então, parte de cada um de nós, né? Para que a gente possa envolver outras pessoas e possa gerir solução para abraçar e apoiar todos eles. Ótimo. Professora, mas eu vi dentro dos projetos que a senhora orienta, que você orienta, algumas pautas de estudantes de direito, não sei se daí era mestrado, que fizeram, por exemplo, um podcast. No fim, a gente falou que tem que começar pelo CPF, ali como o Alex comentou, que as instituições têm que ajudar, mas de quem de fato é a pauta ambiental? Quem que tem que se preocupar com isso? Todos nós. A pauta ambiental é uma pauta coletiva, ela não é uma pauta individual, ela é uma pauta coletiva. E enquanto nós acharmos que a gente só vai resolver o problema da minha rua, ou da minha quadra, ou o meu problema, nós vamos continuar repetindo os problemas que nós estamos vivendo. E conhecer, aí você falou do podcast, né? Trazer para dentro do curso de Direito, né? Esse é um projeto de extensão, onde eu coordeno junto com a professora Cristiane Roque, que é Direitos, Meio Ambiente e Sociedade, Diálogos Interdisciplinares, né? Onde a gente traz para os alunos de Direito uma perspectiva extensionista. Então, é a universidade fora dos muros, a partir dos estudos teóricos ambientais, nós vamos botar eles em prática. Então, a partir da Política Nacional de Biodiversidade, da Política Nacional de Resíduos Sólidos, né, nós vamos a Política Nacional de Recursos Hídricos, e nós vamos, então, olhar para o nosso ambiente e o que nós podemos fazer aqui fora, né? Então, se a gente pensar nessa perspectiva, veio então esse projeto, e nele nós temos frentes de trabalho, onde a gente trabalha com grupos de alunos, né? Com um grupo de alunos a gente trabalhou a Política Nacional de Resíduos Sólidos, e aí a gente tem, além do estudo teórico, a ação, que é ir para a comunidade. A gente tem um público-alvo para essa ação, então nós trabalhamos com resíduos sólidos. Com outro grupo, a gente trabalhou com perspectiva de brincando e conhecendo o Cerrado. Por quê? Porque as nossas crianças não conhecem o ambiente que está à sua volta. Reconhecer essa grandeza desse Cerrado, esse patrimônio belíssimo que nós temos, né? E aí a gente desenvolve uma ação nas escolas. A última que a gente teve agora foram 150 crianças de 6º ano, né? Onde nós vamos apresentar o Cerrado, a flora do Cerrado, e aí a gente vai usando de várias técnicas, né? Uma foi aquela cartilha que você viu, que foi o produto final, brincando e conhecendo o Cerrado com a fauna. Agora a gente já está fazendo o volume 2, a flora, falando, nós não vamos pintar a savana e o Cerrado, nós não vamos pintar as princesas, vamos brincar conhecendo aquilo que é nosso, que está aqui com a gente. E o podcast, que foi a última, que é
o patrimônio cultural e ambiental do Tocantins, né? Conhecendo. A gente convidou especialistas para conversar com a gente sobre diversos das nossas riquezas, desde a gastronomia, dos saberes e fazeres, a rota de observação de aves, né? Então, episódios pequenos de 20 minutos para não cansar ninguém, e nós levamos isso para onde? Para o 2º grau, nós fomos para o IFTO. Cada episódio desse foi debatido, conversado, a Romaria Nosso Senhor do Bonfim. E muita disse, nossa, eu não sabia que tinha isso aqui. Nossa, mas olha que legal. Cara, a minha avó já tinha falado sobre isso, mas eu nunca fui. Eu não sabia que isso era um patrimônio nosso. Então, levar esse conhecimento nessa linguagem que acessa cada um desses públicos faz com que nós despertemos esse olhar ambiental, que é nosso. Então, é importante a gente conhecer aquilo que está à nossa volta. E aí nós vamos traçando nossas ações. Maravilha, meus parabéns. A gente está indo para os momentos finais aqui. Eu gostaria de a gente já poder fazer as considerações finais, até que todo mundo possa falar. Leandro, meus parabéns pelo projeto, né, em conjunto com o Sebrae também. Gostaria que você pudesse comentar, agora fica livre para falar também sobre os resultados, que eu sei que também tem a parceria com a parte dos artesãos, lá do Capim Dourado, tem toda essa parte bacana do projeto Energia para Crescer, que indiretamente também está fomentando, um projeto que já existia e agora está melhorando, e melhorando o entorno da comunidade também, e até despertando ela para se profissionalizar mais esses campos de atendimento ao turista, ou de como fazer um receptivo mais adequado, né, junto com o Sebrae, qualificando daí, né, com essa questão de melhorando os pratos ali que vão servir, ou a questão do alojamento para as pessoas, alguém que tenha potencial lá de receber e abrir uma posada dentro de uma casa, ou como conseguir os recursos para poder fazer 2, 3 cômodos para receber as pessoas. Então pode ficar à vontade de fazer as considerações finais e começar a curtir. Tá bom, vamos lá. O projeto tem mais um ano de projeto, né? O bem comentou aí, temos algumas entregas agora previstas para agosto já. Como a gente vai começar essa parte de trabalhar o empreendedorismo ali nesses comércios que nós temos ali dentro das comunidades. Teremos a entrega também da parte de agricultura familiar, da horta ali com um tanque de piscicultura, né, para essas comunidades também. Vem a festa da colheita do Capim Dourado e várias outras entregas do projeto que a gente vai fazer no decorrer desse ano, né? Então, a gente está muito feliz com o projeto, com o que a gente vem realizando, com a parceria aí com o Sebrae, que foi muito, muito bem-vinda. E dizer que a gente não vai parar por aqui. Deixo aberto aí para a professora, viu, professora? A gente tem desenvolvido inúmeras parcerias, como esse exemplo que você está conhecendo aqui agora com o Sebrae. Já estamos pensando em novos projetos para os próximos anos, né? E eu vi que tem muita coisa interessante que a gente pode trabalhar em conjunto. Agora, em agosto, nós teremos um encontro com a universidade, por exemplo, com a Universidade Federal. A gente teve a conversa com o Bovolato, o Silon eu e o Silon estamos conduzindo a realização de um workshop com a Energisa, pensando em desenvolver soluções ali com as várias especialidades que a universidade tem, né? Trazer a universidade para dentro da empresa ali, ela ajudar a gente a desenvolver melhorias para a nossa operação em si, mas também para a frente de sustentabilidade. Então, em agosto está previsto esse encontro e já deixo aqui o convite para participar lá com a gente, né? E pensar aí no futuro do Tocantins, no desenvolvimento do Tocantins, seja no Jalapão, seja no Cantão, seja nas Serras Gerais. Aonde for. Onde for, a gente une força, né, para transformar o Tocantins e ajudar nesse desenvolvimento. E aí eu faço um agradecimento especial aqui ao Marco pela abertura aqui da pauta para a gente. A gente está muito feliz, né, de poder participar aqui com vocês, e sempre que precisar e sempre que puder, a gente quer participar e dar a nossa parte, né? A Energisa é feita por colaboradores que são do Tocantins, que amam o Tocantins e querem levar além da energia para casa, né? Mas quer levar o desenvolvimento também. Então, muito obrigado. Maravilha. Alex, quer complementar por causa do projeto e eu deixo a palavra final. Maravilha.
Bom, primeiro agradecer aí o convite, para nós é uma honra, um prazer muito grande. Agradecer a Grande Energisa, nosso grande parceiro nesse projeto. Dizer que a gente está muito feliz, de fato, a gente tem conseguido gerar resultados magníficos, né? E a ideia nossa é, de fato, levar isso para outros destinos, para outros territórios, para que a gente consiga desenvolver nessa maneira, sempre na perspectiva daquilo que nós temos, né? O pensamento, claro, tem que ser global, mas a ação local, de fato, né? Para que a gente consiga gerar transformação nesse sentido. Sustentabilidade, a veia ambiental sustentável, a veia verde, de fato, né? O Sebrae é azul, mas tem uma perspectiva verde muito grande, no sentido também de conscientizar tudo que é interno nosso, né? Então, nossos colaboradores, existem vários projetos internos dentro do Sebrae, com esse viés, com essa perspectiva. Então, dizer para todos que o Sebrae também está de portas abertas para receber todo e qualquer projeto que vocês entendam que possam desenvolver a sociedade. Nós também somos apaixonados pelo Tocantins, é o coração do Brasil, né? A gente precisa cuidar dele da maneira possível, da melhor maneira possível, para que a gente consiga qualificar, profissionalizar as pessoas e os empresários, né, para que eles possam gerar o melhor resultado possível. Tá? Então, assim, acessem o Sebrae por nossos canais, redes sociais, pelo nosso 0800, da melhor maneira possível para que a gente possa desenvolver o nosso estado, que eu digo a vocês, hoje não é só o agro, também é turismo, e a gente precisa dar o auxílio necessário, gerar a qualificação necessária, envolver as pessoas necessárias para que a gente consiga gerar produtividade para estes pequenos negócios. Você falou não é só agro, alguns países o turismo ultrapassa o PIB do agro. Sim. Potencial, tanto pelo seu interior aqui, que nós estamos no coração do Brasil, tem mar, tem Calafão, tem terras de tem o Cantão, tem o Monarca, as áreas securadas, tem a região do meio do Papagaio, tem o rio do Araguaia lá, tem todo o rio Araguaia, áreas belíssimas, tem peixe, então, o arquipélago do Tropeiro lá, então mais potencial, e a gente pode não depender só do agro, que acaba sendo um fator contaminante, e desenvolver o turismo, que era muito mais emprego, né? Eu costumo dizer, só para fechar mesmo, eu costumo dizer que turismo é de fato o setor mais democrático que existe, né? Ele permeia por todas as outras áreas, por todos os outros setores. Não desde o serviço receptivo, o cara que vem despetivo, enfim, permeia por tudo. Então, assim, Sebrae hoje tem ampliado a sua atuação com o turismo. A gente saiu de 2019, no início da gestão dessa diretoria, de 18 municípios para 60 municípios, com atuação com foco no turismo, né? Então, a gente já conseguiu alcançar as 7 regiões turísticas do nosso estado, a esses 60 municípios, dando uma dinâmica diferente, mas mostrando para as pessoas que vivem nesses locais que eles podem sim sobreviver da atividade turística, né? Podem gerar lucro, renda, mudar a sua vida de fato, né? O Sebrae existe para isso. Maravilha. Para ficar aberto aí, e que bom que possa rolar parcerias, né, professora? Feliz. Estamos aqui à disposição, a universidade, para cumprir o seu papel fora dos muros da universidade, que é isso, né? Dar vida para aquilo que a gente estuda, né? A teoria aliada à prática, e a nossa perspectiva extensionista está aqui para isso, naquilo que eu puder ser útil, puder agregar. Não só eu, mas eu tenho certeza que falo pela universidade como um todo, porque essa é o nosso compromisso social, né? Então, eu agradeço... Socioambiental, né, professora? Socioambiental, nosso compromisso socioambiental, né? Formar também profissionais que tenham essa visão, né? Esse é o nosso papel, né? E agradeço, Marco, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui. Estou à disposição para aquilo que puder ser útil, para a gente fazer parcerias, pensar em ações. Temos aí um time bom de alunos do curso de Direito que pega a mão na massa, que gosta de trabalho, né? E convido vocês a conhecerem o Reambiente, o nosso podcast, né? E aqueles que tiverem interesse no material que a gente fez para os seus municípios, para as suas escolas, para os seus filhos, que é um material didático, né? Um livrinho de pintar e de atividades do Brincando e Conhecendo o Cerrado, ele não é ele é de todos nós, eu falo, né? Então, aonde mais ele puder chegar,
pode entrar em contato que a gente encaminha, né? É nosso, é do nosso para todos. Então, eu agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com vocês sobre esse tema que é tão caro ao meu coração e na minha vivência docente. Obrigado. Maravilha! Agradeço demais a participação de vocês, vocês que estão na escuta, vocês que estão assistindo depois, porque a gente vai colocar esse programa também no YouTube, nosso canal do YouTube, e também vai continuar permanente aqui no Instagram. A gente conversou com o Leandro Fernandes, que é formado em Ciências Contábeis, com MBA em Gestão Empresarial, com experiência na Energisa, no Mato Grosso e Tocantins, e hoje ele é gerente de Gestão em Projetos. Também com a doutora Suiene Rocha, doutora em Biodiversidade e Biotecnologia, ela é mestre em Ciências do Ambiente e professora adjunta do curso de Direito da UFT. Também é professora permanente de pós-graduação em Administração Pública, assim como é coordenadora do Grupo de Pesquisa CNPq Políticas Públicas Ambientais e Sustentabilidade e do Grupo de Extensão de Direitos, Meio Ambiente e Sociedade e Diálogos Interdisciplinares. E também com Alex Veras, que é analista do SEBRAE, que é formado em Administração de Empresas, com MBA em Liderança e Formação de Gestores, coordenador de Turismo Sustentável, Internacionalização, Conexões Corporativas e Competitividade Setorial. Gente, muito obrigado pela participação de vocês. Gostei muito, foi muito instrutivo em que esse exemplo de projetos, tanto dentro da instituição universidade, que cumpre o seu papel, né, interdisciplinarizando, assim como as grandes empresas como a Energisa ou como o SEBRAE, também são de parabéns por projetos como esse, que venham outros projetos, não só com os quilombolas, mas com os indígenas, ou com as comunidades ribeirinhas, ou dentro da cidade mesmo, com a separação de lixo, né? Vamos fomentar essa coleta seletiva, né, que é necessária, mas de parabéns, tem que começar por algum lugar. Muito obrigado por vocês. Semana que vem o tema é Agricultura Sustentável, né, um projeto que tem o ex-secretário de Agricultura do Paraná. Hoje eu encontrei ele, inclusive, lá em Gurupi, né, no Posto Décio. Ele fez um projeto bem bacana, que ele emprestava vacas para devolver vacas depois, emprestava carneiros para devolver depois, num ciclo de sustentabilidade agrícola que a gente pode se inspirar para fazer por aqui também. Esse e outros pesquisadores também vão participar na próxima Terça Ambiental, então vocês estão convidados a prestigiar. E depois vai ficar permanente aqui no Instagram, no nosso Terça Ambiental e também no YouTube. Muito obrigado novamente. Uma boa noite. Boa noite. Valeu.